Bem-vindos ao Mundo Mental. Aqui, exploramos juntos os caminhos da saúde mental com dicas, reflexões e apoio para cuidar da mente e das emoções. Você já teve a sensação de estar no limite? Acorda cansado, como se a noite de sono nem tivesse acontecido, e só de pensar no trabalho já bate um peso no peito. Você tenta se concentrar, mas o cérebro parece travado. E o pior, as tarefas simples do dia a dia, que antes pareciam automáticas, agora viraram um esforço hercúleo. Se você já sentiu isso, mais de uma vez, esse vídeo pode mudar muita coisa na sua vida. Hoje, vamos te mostrar os 3 sinais claros de que você pode estar desenvolvendo a síndrome de burnout e como identificar se o que você está sentindo é só cansaço ou um alerta do corpo para algo muito mais sério. Muita gente confunde burnout com um simples estresse ou cansaço acumulado, e isso é perigoso, porque enquanto um descanso no fim de semana resolve o cansaço comum, o burnout não vai embora tão fácil assim. Ele vai se infiltrando na sua rotina, minando sua saúde física e mental sem que você perceba. E quanto mais tempo você ignora, mais difícil fica de sair desse ciclo. Mas relaxa. Nesse vídeo, além de entender tudo sobre o burnout, você vai aprender a se proteger. Lá no final, vou te dar 4 dicas práticas e científicas para evitar esse esgotamento completo. Então fica comigo até o fim, porque entender isso pode ser a virada de chave que seu corpo está implorando. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 1974, o psicanalista Herbert Freudenberger, que dividia sua rotina entre um consultório particular e uma clínica gratuita, percebeu que algo estava errado. Ele estava esgotado. Mesmo durante as férias, não conseguia sair da cama. Sentia-se física e mentalmente incapaz de reagir. Foi aí que ele descreveu pela primeira vez o que mais tarde seria conhecido como síndrome de burnout. Na época, a palavra burnout já era usada informalmente para descrever alguém queimado de tanto trabalhar. Mas Freudenberger deu um novo peso a esse termo, um estado de exaustão profunda, provocado por sobrecarga emocional e estresse prolongado. E ele não estava sozinho. Quando começou a conversar com outros profissionais da clínica, percebeu que muitos deles também apresentavam os mesmos sintomas. Os mais comprometidos, os que mais se dedicavam, eram justamente os mais afetados. Com o tempo, outros pesquisadores começaram a estudar o fenômeno. Hoje, centenas de estudos mostram que o burnout vai muito além de um simples cansaço. Ele é uma condição real, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e classificada como um fenômeno ocupacional, ou seja, ligado ao trabalho. Mas não se engane, ele também pode afetar quem estuda, cuida de familiares ou tem responsabilidades constantes que exigem muito emocionalmente. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, cerca de 30% dos trabalhadores relatam sintomas de burnout em algum nível. Perdemos apenas para o Japão, onde esse número ultrapassa os 70%. E o mais alarmante é que muita gente convive com esses sintomas sem nem saber que está doente. O corpo dá sinais, a mente grita, mas a gente aprende a ignorar. Porque é só mais uma semana puxada, é só um período difícil, todo mundo está cansado. Só que não deveria ser assim. Antes de te mostrar os 3 sinais mais comuns do burnout, você precisa entender o que acontece com o seu corpo quando ele está sob estresse constante. Quando você se depara com uma situação de tensão, seja um prazo apertado, um conflito no trabalho ou uma cobrança interna, o cérebro interpreta isso como uma ameaça e ativa uma resposta automática comandada por uma estrutura chamada hipotálamo. Antes de te mostrar os 3 sinais mais comuns do burnout, você precisa entender o que acontece com o seu corpo quando ele está sob estresse constante. Quando você se depara com uma situação de tensão, seja um prazo apertado, um conflito no trabalho ou uma cobrança interna, o cérebro interpreta isso como uma ameaça
e ativa uma resposta automática comandada por uma estrutura chamada hipotálamo. Esse sistema libera hormônios como o cortisol, que aumentam a frequência cardíaca, aceleram a respiração e colocam o corpo em estado de alerta máximo. Esse mecanismo é ótimo quando estamos diante de um perigo real, como atravessar a rua e quase ser atropelado. Mas quando ele é ativado todos os dias, por horas a fio, por motivos emocionais e profissionais, o efeito deixa de ser proteção e vira desgaste. O corpo começa a desligar funções consideradas secundárias para economizar energia, como digestão, imunidade, sono reparador. O resultado: problemas digestivos, queda de cabelo, insônia, crises de ansiedade, falhas de memória e até depressão. O estresse crônico causado pelo burnout afeta diretamente regiões do cérebro, como o hipocampo e o córtex pré-frontal, responsáveis pela memória, foco, planejamento e controle emocional. Com o tempo, isso compromete o desempenho no trabalho, afeta os relacionamentos e gera um ciclo vicioso. Você se sente cada vez mais sobrecarregado, menos produtivo e mais frustrado. É um looping que, se não for interrompido, pode levar ao colapso físico e mental. Texto agora sim. Vamos aos 3 principais alertas da síndrome de burnout. Alerta 1. Exaustão emocional. Você começa a se sentir drenado, como se suas energias tivessem sido sugadas. Tarefas simples se tornam montanhas. Você procrastina, erra em coisas banais e esquece compromissos. E mais, começa a evitar atividades que antes faziam parte da sua rotina. O cérebro entra em modo de economia de energia. E o pior, mesmo dormindo você não descansa. Acorda tão cansado quanto foi dormir. Com o tempo, essa exaustão pode levar a uma apatia profunda e, em casos mais graves, a depressão. Alerta 2. Desconexão e insatisfação com o trabalho. Você olha para as tarefas do dia e sente que nada mais faz sentido. Perde o interesse pelo que antes te motivava. Questiona sua própria utilidade. Começa a pensar em largar tudo. A sensação de que o esforço não é reconhecido ou valorizado cresce. Você sente que dá o seu melhor, mas não recebe o mínimo em troca. Essa frustração constante alimenta o desgaste emocional e pode minar completamente sua autoestima. Alerta 3. Despersonalização. Esse termo pode parecer técnico, mas o que ele descreve é algo bem humano. Você começa a se desligar emocionalmente das pessoas e das situações. Fica mais irritado, impaciente, até agressivo. Perde a empatia. Tratar mal um colega, ser rude com um cliente, explodir sem motivo. Tudo isso pode ser sintoma de um cérebro sobrecarregado tentando se proteger. Mas o preço dessa defesa é alto. Os relacionamentos se deterioram e a culpa aumenta ainda mais o peso da rotina. Esses sinais não precisam aparecer todos juntos e nem sempre surgem na mesma ordem. Às vezes, uma pessoa sente apenas um deles, mas com intensidade suficiente para comprometer toda a sua vida. E aí entra um ponto importante. O burnout não é frescura, não é drama, não é falta de organização. É uma condição real que precisa ser levada a sério. Agora, vamos entender o que causa esse estresse prolongado. Ao contrário do que se pensa, o problema nem sempre está na pessoa. Está, muitas vezes, no ambiente em que ela está inserida. Falta de reconhecimento, carga horária excessiva, metas inalcançáveis, ambientes tóxicos, assédio moral. Tudo isso contribui para um cenário onde o burnout floresce. Mas também existem fatores individuais que podem aumentar a vulnerabilidade ao burnout. Pessoas muito perfeccionistas, que se cobram demais ou que têm dificuldade de dizer não, geralmente correm mais risco. Por isso é importante entender até que ponto sua postura diante das exigências do trabalho pode estar te colocando em uma posição de desgaste contínuo. E agora, como prometido, vou te dar 4 estratégias simples e eficazes para evitar o burnout, ou, se ele já começou, impedir que avance. 1. Cuide do seu corpo. Alimentação equilibrada, sono de qualidade e movimento diário
nem que seja uma caminhada, ajudam a manter o corpo mais resistente ao estresse. 2. Estabeleça limites. Não responda mensagens de trabalho fora do expediente. Respeite seus momentos de descanso como se fossem compromissos inadiáveis. 3. Diversifique sua rotina. Encontre atividades que te deem prazer e desconectem você do mundo profissional. Pode ser uma série, um hobby, meditação, música, o que for seu. 4. Peça ajuda. Se você já se sente no limite, procure um profissional de saúde mental. Psicólogos e psiquiatras são aliados fundamentais nesse processo. Quanto antes, melhor. O burnout é um aviso do corpo, um pedido de socorro. E ignorar esse pedido pode custar caro. Mas a boa notícia é que com informação, atenção e suporte, é possível se recuperar. Se você se identificou com algum desses sinais, aproveita esse vídeo como um ponto de virada. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso também. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de estresse extremo no trabalho ou nos estudos? Como lidou com isso? Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.